bom dia, agora sim, né? Bom dia para você que está nos acompanhando aí, que ouviu esse devocional incrível agora, né? Agora começa uma EPP segunda-feira com um assunto muito interessante. Como se comunicar bem nas redes sociais. Tem uma especialista hoje para falar com a gente, então fica ligadinho aqui que o Manhã EPP tá cheio de boa comunicação. Quero dar bom dia para você. Estava com saudade já, final de semana passou. Como que foi seu final de semana? Foi bom? Foi abençoado? Graças a Deus, né? O Senhor está conosco todo o tempo. E começando uma semana aí com gosto de sexta-feira, né? Porque amanhã é feriado, 7 de setembro, e a gente aqui, né? Com conteúdo online 24 horas. Acabamos de ouvir um devocional incrível, né? Muitas pessoas assistindo. E vamos hoje, então, falar aqui no Manhã EPP sobre como se comunicar bem nas redes sociais, entre outros quadros maravilhosos que nós temos aqui. Ponto de Vista, Fala Comigo, né? O Ponto de Vista trazendo dica de viagem, o Fala Comigo respondendo perguntas. Aqui também tem entrevista, tem notícia, tem um monte de coisa boa nesse programa preparado para você com muito carinho. E falando em se comunicar bem, né? O homem é essencialmente um ser em comunicação. O ser humano sempre conviveu com a comunicação. O mundo foi criado pela palavra e não existe sociedade sem comunicação, né? Não existe sequer uma pessoa sem comunicação. A comunicação é uma marca do ser humano e essa característica acabou por gerar modernamente os meios de comunicação em massa, por meio da qual uma pessoa ou um grupo de comunicadores, né, atinge milhões de pessoas ao mesmo tempo. Um jogo de futebol, por exemplo, pode ser visto por todos os moradores da Terra que possuem um aparelho de televisão, né? Estamos acostumados com isso e possivelmente todos os presentes aqui têm um ou mais aparelhos, né, de rádio, televisão em casa. E quanto aos aparelhos de televisão, é possível que alguns aqui tenham vários deles em casa, né, para que cada membro da família pode ver o que quiser. Hoje em dia está desse jeito, né? E o computador tornou-se essencialmente um meio de comunicação, com a formação da rede mundial de computadores, né, chamada internet, por meio da qual a gente pode conversar com as pessoas que a gente nem conhece, né, que nós nem sabemos onde moram. Você, por exemplo, tá aí, tem tanta gente assistindo que eu não sei nem onde você mora, né? Se você não tem um, certamente gostaria de ter, né? É uma nova geração de pessoas no mundo que são chamado também os analfabéticos, os que não dominam a cultura dos bits e dos bytes, né, do mundo digital. Não importa, mesmo que você não domine, ela faz parte da sua vida. Ela está no automóvel, está no relógio, está no televisor e até na inocente geladeira da cozinha, não é verdade? Muito bom. Agora que você já parou para pensar que a nossa comunicação tem a ver com as características da comunicação divina, já parou para pensar? Comunicar-se é da natureza humana porque é da natureza divina. Há um texto na Bíblia que indica muito bem essa natureza comunicativa de Deus, que é Êxodo 13. E nessa sessão aprendemos muito sobre o modo como Deus se comunica, formando muitas vezes um lamentável contraponto ao mundo humano de se comunicar, né? A gente sabe disso. Se comunicar, quer queremos ou não, nós precisamos nos comunicar bem. Nós devemos aprender do grande comunicador. Aprendemos que os 4 elementos essenciais da comunicação são o emissor, o receptor, o meio e a mensagem. E é a interação deles que constitui a comunicação. E os seres humanos estão sempre em busca de um receptor para lhe dizer algo através de um canal, né? Nós podemos mudar os recursos tecnológicos, mas o modelo permanecerá o mesmo. E eu quero ler um versículo para você que está lá em Jeremias 36:2, que diz assim: toma um rolo de um livro e escreve nele todas as palavras que te tenho falado de Israel e de Judá e de todas as nações, desde o dia em que eu te falei, desde o dia de Josias até ao dia de hoje. Jeremias 36:2, para a gente refletir quando Deus fala, né, para tomar um livro e escrever todas as palavras que ele disse, né, as palavras que ele falou para Israel, para Judá,
para todas as nações, desde o dia que falou até o dia de hoje. Que coisa linda, né? E a palavra de Deus, a Bíblia, que graças a Deus chegou até nós, né? Mas a gente tem que lembrar que tem muitos povos não alcançados ainda, né? Por isso nós temos missões a serem feitas e esse canal é um canal missionário. Então, seja um missionário online. Use a sua comunicação para levar a palavra de Deus para aqueles que estão precisando. Compartilhe esse link, porque aqui nós só temos um objetivo, a IPPTV, glorificar o nome de Deus. E você pode ser um missionário também da IPP, fazendo isso, levando a palavra de Deus, né, glorificando o nome de Deus junto com a gente. Então, compartilhe aí o link, né? Tem outro detalhe também, você só pode comentar aqui nos comentários se você estiver inscrito no canal. Tá? Então, hoje só vão a gente configurou aqui, só vai aparecer os comentários de quem é inscrito no canal. Então, se não conseguir comentar, é porque você não está inscrito, se inscreve lá. E compartilha, porque alguém vai gostar de ouvir esse tema de hoje de manhã, né? E eu quero chamar agora o nosso quadro muito gostoso do Stories que Edificam. Vamos lá para ver quais os stories que a gente escolheu, que a gente gostou muito. Vamos lá para o nosso quadro gostoso, Stories que Edificam. O Stories que Edifico de hoje é da Tatiele Melo, que diz assim: alegrar-se no Senhor, alegra também a Deus, pois fomos feitos para reconhecer o seu amor, nos basta. Alegrar-se no Senhor, alegra também a Deus, pois fomos feitos para reconhecer que o seu amor nos basta. Da Tatiele Melo, né? O post que nos chamou a atenção. E eu vou repetir: alegrar-se no Senhor, alegra também a Deus, pois fomos feitos para reconhecer que o seu amor nos basta. Olha que coisa linda, Tatiele, arrasou no post e como isso nos faz lembrar que nós precisamos nos agradar, nos alegrar em Deus, que Ele também se alegra quando nós fizemos isso, né? E o outro Stories que Edificam foi o post que marcaram o Manhã IPP, da Daniele Gomes, primeiro da Cari Coelho, da Cari Coelho, que postou a entrevista com o reverendo Diego Rui sobre o tema Vida Cristã Saudável. Que programa, gente! A Cari Coelho, sogra do Felipe Mesquita, mãe da Ruth, né? Vó do João. Cari, arrasou, que bom que você está acompanhando a gente aqui no Manhã IPP, e esse programa foi realmente incrível com o reverendo Diego Rui, né? Belo post, e quem perdeu essa entrevista, por favor, vai lá para fazer um check-up na sua vida espiritual para ver se ela está saudável. Muito bom, Cari, amamos seu post, obrigada por compartilhar, né? E marcar o Manhã IPP. E teve outro post, outro stories marcando o Manhã IPP, que foi da Daniele Gomes, que falou que é um canal maravilhoso para famílias cristãs. Aí ela marcou a entrevista com a Luana Silva, que é a esposa do pastor Tiago, e faz o programa aqui, né, dos casais. Muito, muito incrível esse programa. E ela escreveu ali, um canal maravilhoso para as famílias cristãs. Marcou a IPPTV e a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Daniele Gomes, obrigada por seu carinho, por estar acompanhando. A gente viu, a gente percebeu o seu stories, Daniele, e gostamos demais. Obrigada por ter marcado. E você que está em casa, você pode marcar a IPPTV, Igreja Presbiteriana de Pinheiros também, e também o Manhã IPP lá no Instagram, @manhãIPP. E a gente está aqui, né, ligadinho nos stories que edificam nossa vida e compartilhamos, né? Vamos lá, que hoje nós vamos conversar com a Aline Fontes. Ela é fonoaudióloga, coach integral sistêmico, ela é pós-graduada em voz e canto e pós-graduada também em neurociência e performance humana. Ela atua há 10 anos na área de voz, clínica e profissional, comunicação e oratória. Nós vamos daqui a pouquinho conversar com a Aline, mas antes eu quero falar para você algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. É isso mesmo. Uma das coisas que nos ajudam a ter um conforto e é estar bem
em um ambiente aconchegante, bonito, né, e confortável. Por isso, as tintas da Quali Vinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, onde você mora ou onde você desenvolve coisas novas. A Quali Vinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil em uma loja pertinho da sua casa ou no próprio site que está aparecendo na sua tela, qualivinil.com.br. Então, não tinha pensado em dar uma renovada, uma transformada? Agora você tem uma ideia. Quali Vinil deixou nossos estúdios aqui super gostosos. Quem entra fala, nossa, tá bonito, né? Tá, porque tem qualidade, né, e excelência aqui. Então, nossa dica de hoje, para você se inspirar, para você transformar, decorar, use Quali Vinil, nossa dica de hoje para você. Muito bom, e antes de conversar com a nossa convidada de hoje, vamos para o nosso ponto de vista com nossa querida Wilnara Lisboa, falando de saúde. Então, vamos ver qual é a dica que a Wilnara tem para a gente hoje. Fala aí, Will. Oi, gente! No ponto de vista de hoje, eu vou demonstrar para você 5 exercícios de abdominais que você pode fazer hoje mesmo. Mas lembre, fala com o personal, fala com o professor da educação física para prescrever exercício para você, colocar numa sequência de exercícios de treinamento em casa que vai te ajudar bastante, tá? Então, vamos lá comigo! O que você vai precisar? Colchonete, ou você pode usar até mesmo um tapete de pilates, ok? Então vamos lá, o primeiro exercício é o abdômen reto. Você vai colocar ou a mão na cabeça ou a mão cruzada aqui no ombro. Eu vou colocar na cabeça, ok? E lembra, toda vez que você subir, você vai ativar o abdômen. Como é que ativa o abdômen? Você suga o umbigo, deixa o abdômen bem durinho, contrai e volta. Respira e solta o ar. Respira e solta o ar. Primeiro exercício. O segundo exercício, a gente vai fazer a elevação de perna. O elevação de perna, você pode colocar a mão aqui embaixo do bumbum, estende os 2 joelhos, olhou para cima e solta o ar, respira, solta o ar, respira, ok? E lembra, você não pode levantar as costas do colchonete, você tem que deixar ela aqui bem fixa. O terceiro exercício é o abdômen remador. Braço e perna estendido. É como se você fosse sentar. Então, sentou, abraça, volta. Abraçou, voltou. Abraçou, voltou. Ok? Quarto exercício, você vai fazer o abdômen cruzado. O abdômen cruzado, você cruza aqui na perna. Braço contrário da perna na cabeça. O outro braço aqui na frente para te dar apoio. Você vai subir e volta. Subiu, voltou. Certo? E o último exercício é o abdômen bicicleta. O abdômen bicicleta, você vai colocar os 2 braços aqui na cabeça e vai cruzar. Tá vendo? Cruzou, volta. Desce, cruza, volta. E volta, e volta. Nessa sequência de exercícios, você vai fazer 15 repetições de cada um deles e vai fazer 3 séries, um seguido do outro, ok? Espero que você tenha gostado da dica de hoje e vai ficar com o abdômen forte, um core muito forte para poder sustentar o teu corpo. Espero que você tenha gostado. Tchau! Muito bom, de volta aqui. Tava prestando atenção na Wilnara. Olha, confundi o nome da Tainá semana passada, agora confundi o nome da Wilnara uma com a outra, viu? Mas, Will, obrigada pelas suas dicas muito boas de saúde, né? A gente tem que se esforçar para fazer esses exercícios porque nos ajudam a ter uma qualidade muito melhor na saúde, né? E faz diferença depois mais para frente, né? Muito bom. E falando em qualidade, nós precisamos também ter qualidade na nossa comunicação, né? É uma coisa que vem desafiado a muitos de nós, né? Inclusive eu, é um grande desafio para cada um de nós trabalharmos bem a nossa comunicação, né? E hoje nós vamos falar desse assunto. Aproveita para compartilhar esse link, né, com seus amigos, com quem você pode ajudar hoje, ser um missionário, como eu já falei antes, né? E para falar
conosco, eu quero chamar a nossa convidada de hoje, Aline Fontes, que é especialista, como apresentei antes, né? A Aline, ela é pós-graduada em voz e canto, ela é fonoaudióloga, coach, né, integral sistêmico e pós-graduada em neurociência também e performance humana, e atua há mais de 10 anos na área de voz clínica e profissional em comunicação e oratória. Quero muito conversar com essa mulher. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Lídia. Bom dia a todos que estão ao vivo assistindo. Ah, que bênção! Aline, obrigada por ter aceitado o nosso convite, obrigada por estar conosco aqui nessa manhã de falar desse assunto tão importante, né? Tanto na nossa vida espiritual, da gente ouvir a voz de Deus, quanto na nossa vida prática, no dia a dia, né? Como a comunicação é importante. Queria te dar bom dia, boas-vindas e já pedir para você falar da importância desse tema de hoje. Bom dia, mais uma vez. Eu que agradeço o convite, uma honra estar aqui, né, nessa manhã com vocês, e o que você quiser perguntar, estou aqui à disposição para contribuir e ajudar ao máximo, né? Como você falou no comecinho do programa, a palavra, ela nos foi dada e a voz nos foi dada também, né? Eu brinco com todos os meus clientes, eu brinco em tom de brincadeira, mas falando a verdade, de que Deus nos deu a laringe, que é onde a nossa voz foi produzida, mas, na verdade, a primeira função dela é de respiração, é fazer a gente sobreviver. Mas Deus foi tão bom e tão misericordioso que ele colocou 2 pregas vocais lá, dentro da laringe, não só para proteger o nosso pulmão, de passar alimento, líquido para lá, mas também para a gente se comunicar através da voz. E esse tema ele é muito importante, não só para aqueles que se comunicam nas redes sociais, mas para todo mundo, porque a maioria das pessoas, exceto aquelas que tiveram algum problema de voz ou que não ouvem e aí se comunicam por línguas de sinais ou por imagem, as outras pessoas todas se comunicam através da voz. E esse instrumento de trabalho e esse instrumento de comunicação, ele está dentro da gente, e por que não cuidar e preservá-lo para que a gente consiga ter uma voz saudável aí até os nossos últimos dias de vida. E a voz é uma identidade nossa, né, Aline? Nossa, eu fiquei sabendo uma informação, até quero confirmar com você, eu não busquei mais, eu ouvi falar uma vez de que, igual a impressão digital, a nossa voz ela é única também, que não se repete, não tem 2 vozes iguais no mundo, isso é verdade? Isso é verdade verdadeira. Não tem nenhuma outra voz igual à sua no mundo. E aí você pode se questionar, mas nem o irmão gêmeo. E aquelas pessoas que trabalham com imitação de voz? Eles conseguem imitar por alguns minutos. E aí, se você vai num programa acústico fazer análise daquela voz, a gente consegue perceber nuances de diferenças. Então, a sua voz ela é única. Olha só que poder. Você é dona exclusiva dela. E ninguém tem uma voz igual à sua. Então, por isso que é tão importante cuidar dela e usá-la de forma consciente, com sabedoria, para se comunicar no meio que você está inserido, seja na vida pessoal, seja na vida profissional, enfim, onde você estiver. E é tão forte isso, né, Aline? Porque Deus fala que os meus filhos reconhecem a minha voz. Você vê que identidade que nós temos na voz, né? É aquela coisa assim que fala, se eu chegar para você, se eu sou sua amiga há anos, e eu chegar na porta, lá no portão da sua casa, e gritar, Aline... E você vai identificar, você não pode nem me ver, né? Que você sabe, você tem intimidade comigo, você conhece a minha voz. E Deus fala isso, olha que interessante. Então, é uma bela análise, um termômetro para a gente ver aí se a gente está reconhecendo a voz de Deus quando Ele fala, né, conosco. É muito forte isso mesmo, né? Muito forte. Verdade. E Aline, a comunicação é incrível e nós sabemos que intimidade com Deus nos ajuda a caminhar na nossa vida porque nós entendemos mais sobre nós mesmos, mas isso também a gente pode refletir quando nós estamos tendo uma boa comunicação com os outros, seja em casa, seja no trabalho, seja na internet. A gente vai falar dessa parte da internet também, mas eu quero falar dos ruídos na comunicação. Como eles acontecem, como eles atrapalham os nossos relacionamentos, né? E eu queria que você falasse disso, da importância da gente se preocupar em nos comunicarmos bem, né? O que isso pode trazer de benefício para a nossa vida? Eu gosto de sempre começar falando, quando o tema é ruídos de comunicação, para deixar claro que a comunicação ela é um ciclo. Ela não é linear, onde um momento eu falo e outro momento... Enquanto eu estou falando, o outro somente escuta. Enquanto eu estou ouvindo,
eu não faço mais nada. Eu acredito que enquanto eu estou ouvindo aquela pessoa que está falando comigo, meu cônjuge, meu amigo, eu estou prestando atenção nos sinais que ele está me dando também. Da mesma forma como quando eu estou falando. Se a gente estivesse próxima uma da outra, eu estaria prestando atenção nos seus sinais. Será que você está me compreendendo? As suas expressões faciais, a sua postura? Porque o seu corpo, ele vai me dizer muito daquilo. Então, eu, enquanto comunicadora, tenho uma grande responsabilidade na forma como essa mensagem está sendo passada, e também tem uma responsabilidade na forma como o outro está entendendo. E aí você pode perguntar, Aline, mas eu tenho responsabilidade com o que o outro entende daquilo que eu falo? Sim, muita responsabilidade. Excluindo a responsabilidade do outro de estar disposto a me ouvir, nós, enquanto comunicadores e também como servos de Deus, nós temos uma responsabilidade com cada palavra que sai da minha boca, e isso é muito forte, porque a palavra tem poder. E muitas vezes a gente negligencia e fala sem pensar. E aí, quando eu penso que a comunicação é um ciclo, e a minha postura pode já criar uma barreira para que o outro não me ouça, isso já é um ruído. Então, existem ruídos externos, né? Barulho de carro, de moto, celular tocando. Existem os ruídos internos. Eu estou aqui conversando com você, mas pensando na minha filha que está lá embaixo com a babá. Será que ela vai chorar? Será que vai dar conta? Mas, quando eu me comprometo, quando eu tenho consciência do objetivo da minha comunicação e eu sei da responsabilidade que eu tenho enquanto eu falo, eu vou o tempo inteiro, enquanto eu me comunico, tentar minimizar esses ruídos. O que eu puder fazer, né, a responsabilidade é minha enquanto comunicadora, é minimizar esses ruídos para que a gente entre em um acordo, para que você entenda o que eu estou dizendo, para que a comunicação ela seja assertiva. E a comunicação assertiva é isso, é quando a gente consegue ter atenção a tudo que está à nossa volta para que essa mensagem seja o mais clara possível e para que o outro entenda aquilo que a gente está dizendo. Então, parece muita coisa, mas na verdade você precisa de apenas um ponto, né? Refletir em apenas um ponto para você começar a partir de hoje, na sua responsabilidade enquanto comunicadora e qual que é a minha intenção nessa comunicação. Será mesmo que quando eu estou querendo conversar com alguém, eu estou ali disposto a ouvir o que o outro tem para me dizer, ou enquanto ele está falando, eu já estou programando a resposta que eu vou dar, aquela resposta ríspida, aquela resposta rápida. E esse é um exercício diário, e nós como cristãos, e eu me incluo, essa mensagem primeiro é para mim, é um exercício que a gente deve buscar diariamente, porque a nossa tendência como humano, né, como pecador, é não deixar o outro falar, nos justificar, o tempo inteiro nos colocar em uma posição onde nós estamos certos. E aí é que entra o poder da palavra, o poder da comunicação. E como profissional de comunicação, a minha responsabilidade é dizer para você que, e você como cristão já sabe disso, né? Eu estou repetindo porque isso é muito importante, que aquilo que sai da sua boca, através da sua voz, que aí se torna fala, palavras, frases, tem poder de abençoar e amaldiçoar. E aí, como é que a gente começa o dia? A gente começa o dia já resmungando, abençoando aquela pessoa que a gente convive, amaldiçoando o nosso dia, como que é? Né? E como que a gente pode fazer para minimizar todos esses ruídos internos e externos, para que durante o nosso dia a gente consiga ao máximo, claro que com a ajuda de Deus, fazer com que toda palavra que sai da nossa boca seja palavra de bênção e não de maldição. Nossa, que incrível. É muito gostoso pensar sobre isso, né, Aline? Como você falou, né, essa velocidade da informação hoje na internet também, além de nós termos os nossos afazeres, que são muitos durante o dia, que nem você falou, filho, trabalho, né? Por exemplo, estou pensando em coisas que eu tenho que resolver fora daqui. E aí são muitas informações, a velocidade da informação que ajuda a gente, às vezes, interromper a pessoa, como você falou, dar aquela resposta pronta, sem ouvir ela direito. E você falou um ponto muito especial, que é a atenção, a concentração, né? E isso, tem mais algumas coisas que a gente pode talvez controlar ou para acalmar quem é ansioso? Quais as dicas que você dá, por exemplo, para conseguir ter essa atenção, sabe, que você falou, assim, qual um passo a passo aí para a gente esmiuçar um pouquinho isso? Primeiro, vamos pensar em uma conversa 2, é isso? Passo a passo para uma conversa 2 ou uma apresentação, por exemplo? Numa conversa 2.
Pronto. Então, primeiro ponto é ter clareza de qual o objetivo daquela comunicação, daquele momento ali. Então, ter clareza. Eu quero conversar com o meu chefe hoje para que ele consiga me liberar tal dia para fazer uma viagem em família. Então, seu objetivo ali é conseguir convencer ele, usar todas as suas estratégias de comunicação, seus pontos, para convencer, né, a ele liberar um dia para que você consiga fazer aquela viagem tão sonhada. Ou resolver um conflito seu com o seu esposo, com a sua esposa. Enfim, em qualquer situação, quando eu tenho clareza do meu objetivo, e aí quando você trouxe esse ponto da velocidade das informações, o mundo está muito acelerado, a gente consegue as coisas muito fácil. Se o computador demora 10 segundos para ligar, a gente já está ansioso. Imagine ter que esperar uma pessoa falar. Então, quando eu tenho clareza do meu objetivo, a gente já vai de forma inconsciente se acalmando. O segundo ponto é ter consciência da escutativa. O que é escutativa? É você estar ali não só de corpo, mas com seus pensamentos ali disposto a ouvir o que o outro tem para dizer e também ouvindo aquilo que você está dizendo. Porque quando eu capto um sinal de que você está assim com a cara de não estou entendendo o que eu estou te dizendo, eu tenho a possibilidade de, enquanto eu estou falando, reformular, antes mesmo de você falar, Aline, não entendi nada. Ou, Aline, não concordo com você. E aí, quando eu tenho um objetivo em mente, quando eu tenho consciência de que eu preciso realmente estar ali pensando só naquela situação comunicativa e não no que está para fora daquele ambiente, já vai me acalmar. O outro ponto é, se for, por exemplo, algo planejado, uma reunião, uma conversa que você marcou, que você agendou, você pode sim, nada te impede de você pegar o seu celular, se você gosta de escrever em bloco de notas, ou seu caderno, se você gosta de escrever mesmo com a caneta, e anotar os pontos principais daquela conversa, aquilo que você quer abordar. Então, a preparação é que vai te ajudar a ficar mais calma, ficar mais tranquila, mesmo que seja uma conversa informal, vamos dizer assim. Claro que não dá para fazer isso todas as vezes, mas, por exemplo, se eu sei que eu tenho agora que conversar com a babá da minha filha para ajustar com ela um horário, para ela vir semana que vem, antes de eu chegar lá, eu já estou pensando naquilo que eu vou falar, como que eu vou iniciar, o que é que eu vou dizer, já pensando para que quando eu estiver naquele momento de comunicação, eu não esteja pensando em outras coisas. Claro que esse é um exercício que a gente tem que se forçar e se esforçar para fazer todos os dias, porque a gente sabe que existem muitas coisas acontecendo à nossa volta e muitas vezes a gente não consegue estar em um ambiente fechado, como eu estou aqui agora, sem ninguém, né? Entre aspas, um ambiente que eu posso conversar à vontade e sem ninguém me interromper. Ótimo, muito bom pensar nisso. E agora a gente falou de alguns pontos assim na dinâmica da conversa de duas pessoas, né? E agora eu quero falar um pouquinho da voz, né? Nós podemos nos comunicar numa melhor qualidade, cuidando da voz, né? Articulando melhor às vezes, ou fazendo exercícios, né? A gente sabe, a gente trabalha com isso e a gente sabe da diferença que dá de alguém. Eu lembro da minha mãe sempre falando que quando ela conversava com um senhor, uma senhora de mais idade, ela gostava de falar mais alto, mais devagar e mais claro para a pessoa poder atender, assim como eu diminuí um pouquinho aqui. Eu sou muito acelerada e às vezes eu me pego falando muito rápido e as pessoas não entendem ou eu não me expresso bem. E nós temos que vigiar, né? Tem um pregador muito bom que falou que a maior qualidade dele também é a maior dificuldade que ele tem, né? Então é um desafio muito grande da gente falar bem. E aí tem uns cuidados, né, Aline? Isso é interessante. E aí eu queria que você falasse alguns cuidados, assim. Como? Tem outro ponto depois. Mas vamos falar uns cuidados com a voz, com a fala, com a articulação. Porque às vezes é um esforço isso, né, Aline? Tem que ser um esforço também. E às vezes eu vejo que as pessoas têm preguiça de se esforçar para se comunicar bem, para que o outro entenda. Também é servir uma forma de comunicação, né? Queria que você falasse um pouquinho disso, desse cuidado que nós temos que ter com a voz e também de servir, de se esforçar para falar bem, né? Perfeito, perfeito. Como eu falei no começo, a voz, ela é um instrumento que está aí dentro de você. Ela é gratuito. Vamos pensar o seguinte, se você for resolver aprender a tocar um instrumento, violão, piano, qualquer um que seja, antes de começar,
ou paralelo ao processo de ensino para você começar a tocar, um bom professor, ele vai te ensinar sobre aquele instrumento, como que ele foi produzido, se você tocar porque no piano tem as teclas brancas, o que é que as teclas pretas fazem, e aí como que o piano funciona lá dentro, o violão, as cordas mais finas, o som sai mais agudo, as mais grossas, o som sai mais grave, e aí, só que um instrumento, como o violão e piano, ele está fora de você, ele não está dentro de você. Já a voz, ela é produzida na sua laringe, nas pregas vocais que estão aí dentro de você. E elas exigem, para que ela seja saudável, saia uma voz bonita, projetada, de alguns cuidados, assim como o violão, assim como o piano. E um cuidado básico, assim, que todo mundo deveria ter, é a hidratação. Da mesma forma como eu preciso do meu corpo hidratado para fazer uma atividade física, eu preciso da minha laringe, das minhas pregas vocais hidratadas para eu conseguir falar, para eu conseguir me comunicar e a voz sair. Se há desidratação no corpo e, consequentemente, na laringe, nas pregas vocais, esse som ele vai ser produzido em um ambiente não muito favorável. Então, aumenta a chance de gerar atrito entre as pregas vocais, aumenta a chance de você ficar rouco, aumenta a chance de você ter pigarro, aumenta a chance de você ficar com a boca seca, e aí a sua articulação vai travar, porque a língua movimenta, os lábios movimentam enquanto a gente fala. Então, a hidratação é essencial. Outro ponto importante para você cuidar da sua voz é você dormir bem. Amanhã eu tenho um compromisso importante, uma entrevista importante. O sono, ele é importantíssimo para a reparação da musculatura. Então, se a gente vai fazer uma atividade física, no outro dia, vamos lá, correr 5 quilômetros, dormir ele é muito importante. Às vezes a gente não consegue, mas assim, vamos no ideal. A mesma coisa para falar. Se você teve uma boa noite de sono, a sua voz ela vai estar melhor no outro dia. Se você teve uma má noite de sono, muito provavelmente a sua voz vai acordar mais grave e mais rouca. E outro cuidado importante é a alimentação. Quando a gente fala, a gente também gasta energia. Você pode não perceber, mas pergunte a um professor, a um palestrante, a um pastor, a alguma pessoa que precisou ficar falando por mais de 1 hora, se quando ele termina, ele não tem uma sensação de que está cansado. Às vezes ele não tem dor no pescoço. Isso é um bom sinal, porque não é para você terminar de falar e sentir dor e nem terminar de falar e sentir rouquidão. Se você sentir, já é um sinal de que algo ruim está acontecendo aí. Mas pergunte para eles se eles não sentem um cansaço, pode ser mental ou físico. Esse cansaço já diz que há gasto de energia enquanto você está falando. O seu corpo gasta energia, então você precisa estar bem alimentado. Não coma exageradamente, porque se você tiver com o estômago muito cheio, isso vai afetar a sua respiração, afetando sua respiração, afeta a sua fala, mas a alimentação para que você tenha energia para falar, certo? E se, por acaso, você vier a ter rouquidão após falar, rouquidão persistente por mais de 10, 15 dias, isso é um sinal de que você precisa ir correndo ao médico otorrinolaringologista para ele avaliar a sua garganta, avaliar a sua laringe. Sinal de rouquidão por mais de 15 dias, na verdade, é sinal de que alguma coisa não está bem aí na sua laringe, na sua garganta, nas suas pregas vocais. E também é um dos sinais, gente, de câncer de laringe. O mês passado foi um mês inteirinho de divulgação do câncer de cabeça e pescoço. E, infelizmente, é um câncer que ainda é muito frequente aqui no Brasil, porque as pessoas não têm o hábito, a rotina de ir ao médico otorrinolaringologista 1 vez no ano. E se você é profissional da voz, ou seja, se você fala em seu trabalho o dia inteiro, seja no telefone, seja no microfone, presencialmente ou online, coloque aí como checklist para os seus cuidados vocais de ir num otorrinolaringologista fazer a videolaringoscopia, que é um exame que ele vai com a câmerazinha bem fininha visualizar o que está acontecendo aí na sua laringe. Coloque isso como algo muito importante para você fazer 1 vez por ano, pelo menos. Outro cuidado muito importante que você pode ter é você aquecer a sua voz, você aquecer a sua articulação. O que é dicção, que as pessoas sempre perguntam, né? Dicção nada mais é do que você movimentar os lábios e a língua enquanto fala. E como que você pode treinar, aquecer a sua musculatura orofacial para falar?
Você pode fazer você pode, por exemplo, um exercício simples, que qualquer pessoa pode fazer. Vai lá no Google, baixa uma lista de trava-línguas, e você vai falar aqueles trava-línguas bem devagar e articulando exageradamente. Então, vamos lá pensar em um trava-línguas aqui, que eu nem tinha planejado isso. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Então, esse é fácil. Você vai falar devagar e articulando. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Comprei 3 pratos de trigo para 3 tigres tristes comerem. A língua vai embolar? Vai. Vai travar? Vai. Quanto mais devagar e articulado você fizer, mais você estará treinando a sua articulação. Outro exercício simples de treinar a sua articulação é você fazer bico-sorriso. Ou você falar os dias da semana, meses do ano, qualquer coisa que você tenha decorado, bem devagar e articulado. Gostei. Eu acho que eu falei muita coisa, né, Lídia? Não, tem mais alguma coisa eu tô aqui te acompanhando, ainda bem que eu não estava aparecendo, porque eu estava aqui, ó, fazendo as mesmas. Eu amei, porque eu faço muito esses exercícios. Sabe o que acontece, Aline? Até queria dar uma dica para quem está em casa. Às vezes, você vai numa reunião, você vai encontrar alguém, você vai num trabalho, você vai encontrar um namorado, o marido, sei lá, você vai encontrar alguém que você quer conversar bem. E eu percebi que isso mudou na minha vida antes e depois de eu fazer esses exercícios, entendeu? Às vezes, quando eu vejo que está muito travado aqui, parece que a pessoa com que eu estou falando, porque eu vejo a reação na outra pessoa, né? A pessoa sempre reage da forma do que a gente está transmitindo, é um espelho, né? E aí eu vejo que quando eu estou articulada, a pessoa ficava mais interessada, se torna mais interessante. Tem tanta gente produzindo conteúdo hoje na internet e pedem dicas de comunicação. Muitas pessoas perguntam para mim também como que eu faço para me comunicar bem. E eu dou essas dicas. Eu falei, gente, articula bem, isso muda muito. Eu lembro que fazendo aula uma vez, tinha uma aula de fonoaudiologia, né? E aí era de locução. Aí a professora pegou e gravou todos os alunos. Aí retirou, depois fomos lá, fizemos 10 a 15 minutos de aquecimento, voltou, gravou todos de novo, um por um de cada vez. Depois ela mostrou para cada um o antes e o depois. Eu falei, não é possível. Você colocou algum efeito? Ela falou, não, foi só o aquecimento. Como mudou? Como a voz ficou mais bonita. E isso também é muito preciosas as dicas que você deu. Eu amei, Aline. Estava aqui e aprendi esse que eu não fazia. Eu vou fazer esse do bico sorriso. Amei. Agora tem outra coisa também que é interessante, Aline, em questão de fonoaudióloga, que é uma informação válida demais, que tem gente que tem voz de criança e às vezes gostaria de mudar. Isso pode ser trabalhado para mudar, para melhorar? Ou a voz muito grossa e talvez colocar ela numa forma mais natural, assim, né? Tem como mudar? Eu sei que a voz é única, já falamos disso. Mas, assim, tem como melhorar, trabalhar a voz para sair? Às vezes, né? Eu já vi falar disso. Fala pra gente. Tem sim. É uma boa notícia. Se você tem uma voz muito aguda, uma voz muito infantil, ou uma voz grave demais, que as pessoas não entendem, ou causa estranheza no outro quando você abre a boca e eles ouvem a sua voz, tem como mudar. O primeiro passo é você agendar uma consulta com um fonoaudiólogo, especialista em voz, paralelo a isso, ao médico otorrinolaringologista. Por que um médico otorrino? Porque para a gente fazer qualquer exercício e mexer com a sua voz, eu preciso ter certeza que não tem nada de alteração na musculatura, nas pregas vocais. Estando tudo ok, eu tenho a liberdade para treinar a sua voz. A comunicação ela é uma habilidade treinável. E a voz é um elemento muito importante na comunicação. Então, se eu abro a minha boca para falar e a minha voz sai com um som muito fininho, uma voz muito infantil, vai causar estranheza, porque a voz fina, a voz infantil, gera no outro a impressão de além de infantilidade, uma impressão de que você não é muito confiável, uma impressão, causa um incômodo, causa uma estranheza, e aquela pessoa que está te ouvindo pode prestar mais atenção no som da sua voz, essa voz está muito estranha, do que naquilo que você está falando, na mensagem. E aí é muito simples o treinamento. Na verdade, não é uma terapia que a gente faz com você. Se tiver tudo bem nas suas pregas vocais, sem nódulo, pólipo, fenda, nada de alteração, a gente vai treinar a sua voz para que quando você comece a falar, a sua voz ela saia um pouquinho menos fina. Então, a gente consegue
abaixar a frequência de voz, pelo menos aí mais ou menos 2 tons. Então, sua voz está lá muito aguda, a gente pode abaixar meio, 1,5, até 2 tons, com exercícios. Não existe um remédio, infelizmente, que eu possa te dar para isso acontecer. Então, é treino. Mas, como todo treino, demanda esforço e constância, repetição. Porque imagine, você falou a vida inteira de uma forma, e aí do dia para a noite não tem como a gente falar de uma outra forma. O fonoaudiólogo passa o exercício, treina juntos, e aí você vai para casa e treina todos os dias, pregando, falando, gravando vídeos, fazendo apresentação, enfim, tem muitas estratégias que dá para ele te acompanhar à distância para que você consiga chegar em uma voz que você se identifique e que passe a impressão que você gostaria. Muito bom, excelente. Excelentes explicações. E eu quero, Aline, dar uma lida aqui nos comentários. Tem muita gente participando. E a Marcela Mello falou lá no comecinho, verdade, cuidamos muito pouco da voz. É verdade. Eu até tomo para mim isso, que eu deveria cuidar até um pouquinho mais, assim. Às vezes a gente fica meio, procrastinando esse cuidado aí, que não é legal. A Marcela falou, ela é imprescindível para vivermos nos comunicando bem, para nos comunicarmos bem, né? A Caroline Mello falou, muito bom o tema. Às vezes achamos que a responsabilidade do falar bem é só para aquele que trabalham formalmente com a comunicação, né? Exatamente, mas com pregação, com ensino, etc. Não, é muito bom, Caroline. Rogério Valadares também está aqui com a gente. A Alessandra falou, bom dia, Aline. Deus abençoe. Bom dia, Aline e Lídia, né? Deus abençoe. A Alessandra, ela conheceu minha mãe e minha irmã lá no Rio Grande. Olha que mundo pequeno. Gente, eu fico impressionada. Minha mãe e minha irmã ontem na pregação do reverendo Augusto Nicodemos, lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, e estão aqui, ó. Que gostoso esse mundo. A gente pode caminhar junto no avanço do reino, né? Um prazer, Alessandra. Um abraço para você. Para Dona Rita também falou que cantou há mais de 10 anos em corais da cidade e hoje percebe falha na garganta. Então vale aquelas dicas que, né, Dona Rita? Um exame lá para ver se está tudo ok, para guardar, né? Tratar com qualidade, com cuidado aí a garganta. Vale a pena fazer esses exames também. Eu preciso fazer também, muito boa dica. E Aline, tem outra... Quer falar alguma coisa? Não, já que você tomou consciência aí, né, Lídia? Então já agenda. Não, faz um tempinho já, eu estou procrastinando isso. Nossa, nem me fala, eu preciso muito fazer isso. A gente acha que está tudo bem, né? Mas não é, precisa do exame. Eu tenho que fazer, Deus falou comigo agora. Obrigado, senhor. Aline, tem outra questão também na comunicação que é muito interessante, que muitas pessoas falam, comentam comigo até, muita gente sabe disso, talvez com você também, que tem insegurança na hora de falar. E aí eu queria que você abordasse um pouco dos diferentes tipos de insegurança, né? Que tem pessoas que não gostam mesmo, que não é dom, que não gosta de falar em público. Eu já vi que tem esse perfil de pessoas, né? Muitas delas. Mas tem pessoas que talvez gostariam de falar, mas tem insegurança, ou não se sente segura, acha que não foi para aquilo. E não, às vezes é só ajustar uma coisa ali, outra aqui. Queria que você falasse sobre a segurança ao falar. Primeiro ponto que eu quero deixar claro é que falar bem não é dom. Você não precisa de talento para falar bem, para se comunicar. Perfeito. Claro que umas raras exceções de pessoas a gente conhece que nunca fizeram treinamento, nunca estudaram e abre a boca e fala parecendo Barack Obama, por exemplo, né? Que é uma pessoa que eu gosto muito de assistir e analisar a comunicação. Mas, como eu falei, a comunicação é uma habilidade treinável. Então, você pode falar bem, mesmo que você nunca tenha estudado para isso, mesmo que você nunca tenha treinado, mesmo que você não tenha dom em talento. E aí, para essa sua insegurança diminuir e você passar a confiar nas suas habilidades, nas suas potencialidades, o primeiro passo é você entender o que é que na minha comunicação me incomoda. O que é que eu preciso ajustar na minha comunicação para quando eu começar a falar, eu me sentir bem. Porque se eu não gosto da minha voz, se eu acho que eu fico com a expressão facial muito travada, se eu não sei usar gestos, isso já vai me deixar incomodada. E até uma queixa de muitos clientes e colegas eu tenho medo de ser convidada para dar entrevista, para falar em algum lugar, eu não sei o que fazer com as mãos, eu não sei como usar o microfone. Então, primeiro é você se analisar, você olhar para si. Essa autoanálise, ela vai te ajudar a entender o que você já tem de bom, as suas habilidades, suas potencialidades e os pontos de melhoria, aquilo que você quer desenvolver.
Mas também não foque só nos pontos que você precisa melhorar, porque isso vai te travar. Muitas vezes as pessoas que têm medo de se expor, elas olham só para suas dificuldades. Olha que legal. Eu ouvi esses dias uma cliente falando, eu nunca gravei vídeo porque eu não gosto do meu nariz. Então é uma questão pessoal dela, ela quer fazer plástica, ela não gosta do nariz, então toda vez que ela vai fazer um stories, você se olha, né, o tempo inteiro na câmera, ela fica olhando para o nariz. Então vamos focar nas habilidades que você tem. Aquilo que precisa ser treinável, você vai treinando à medida que você fala. É igual andar de bicicleta, não tem como você ser bom em bicicleta se você não sobe na bicicleta e começa a pedalar. Você precisa começar a falar de alguma forma, seja gravando um vídeo, seja gravando um áudio, seja respondendo seus amigos no direct por vídeo, por exemplo, que aí você já está treinando. Outro ponto para diminuir a sua insegurança e aumentar a sua segurança é você fazer aquilo que eu falei no começo. Você preparar um roteiro, um esqueleto da sua fala. Você não precisa escrever tudo que você vai falar para a sua comunicação não ficar engessada. Mas anote os pontos principais, aquilo que você vai abordar, de forma que tenha uma coerência, um começo, meio e fim. E aí você vai costurando a sua apresentação até você ir lá efetivamente falar. Outra forma de aumentar a sua segurança é você treinar. Treine em frente ao espelho, treine para uma pequena plateia, chame seus amigos ou a pessoa que você confia, peça um feedback sincero daquela pessoa. Grave vídeos e aí o próprio vídeo você pode se analisar e enviar para alguém que você confia também. Comece a responder pelo menos uma vez por semana, 2 vezes, para algum amigo seu, alguma amiga, por vídeo. Em vez de mandar um áudio, grave um vídeo, porque aí você vai começando a se perceber. Nossa, eu falei bem, eu consegui falar daquela forma, eu consegui concluir meu raciocínio. E não tem essa, Lídia. Se eu quero falar bem em qualquer situação, eu preciso treinar. Se ela é uma habilidade treinável, como que eu vou falar bem se eu não treino? E a preparação, esse planejamento também é muito importante. Se você vai falar para a câmera, treine na câmera. Se você vai falar usando um microfone, pegue o microfone, treine o microfone. Se você tem a oportunidade de ir no local onde você vai falar com antecedência, chegue com antecedência, porque isso já vai te acalmar, já vai te deixar mais confortável. Vá lá, teste o som, teste os slides, teste os equipamentos, o passador de slide, e isso já vai te dando uma segurança maior. Treino é tudo na vida, né? Seja para esporte, para apresentação, é treinamento, dedicação, disciplina, é tudo em todas as áreas, até com a palavra de Deus, né? Quanto mais a gente ouve, a voz lê, a gente fica mais treinado para lidar com as questões, né, da vida. Enfim, treinamento. Dicas excepcionais, Aline. Dicas valiosíssimas, muito bem colocado. Você se comunica muito bem, aliás, está de parabéns. E olha só, tem outra questão aqui interessante que o Emanuel falou. Ele disse assim, ó: bom dia, tenho a voz baixa, posso melhorar com treinos? Essa questão também é interessante, né? Quem fala muito alto ou quem fala muito baixo, às vezes a voz ela é projetada para fora, ela é para dentro. Fala um pouquinho dessa questão de se dá para mudar também, né? Baixo, alto. Sim, se você fala muito baixo, muito alto, dá para mudar. Se você fala rápido ou devagar demais também. Lembrei de você que falou, né, Lídia, que você precisa se controlar bastante para falar um pouco mais devagar, para articular melhor. Então, é treino. Por exemplo, eu também sou muito acelerada, eu também tenho uma personalidade mais dinâmica, gosto das coisas mais rápidas, e para falar do jeito que eu estou falando, um pouco mais devagar e articulado, eu preciso controlar a minha ansiedade de falar tudo que eu tenho para dizer. E foi treinado. Certo? Antes de ser fonoaudióloga, por exemplo, eu era muito incompreendida. Já já eu chego no volume baixo de voz. Quando eu abria a boca para falar, as pessoas tinham a impressão, dependendo da situação, que eu ia chorar. Olha só. Chorar é ali. E em outras situações também, principalmente com a minha mãe, dentro da minha casa, isso me incomodava muito. Ela tinha a impressão de que eu estava falando brigando, de que eu ia de que eu estava sendo agressiva. E tudo isso foi treinado. E eu treino até hoje. Porque a minha tendência é falar alto e falar rápido. Então, se eu não quero passar a impressão de agressividade ou de que eu vou chorar, eu preciso fazer alguns artifícios que eu aprendi
ao longo da minha caminhada, treinando e estudando. E você que fala baixo, ou rápido, ou alto demais, de forma grosseira, também pode treinar. Então, um ponto importante, se você fala baixo, é observar a sua articulação. Será que a sua articulação não é travada? Uhum. Porque se eu não abro a minha boca para falar, o som vai sair para dentro, né? Como que as pessoas falam. Você precisa abrir a boca para esse som ser projetado, para ele sair e as pessoas te ouvirem. Outro ponto muito importante. Você é tímido, você se sente desconfortável em alguma situação de comunicação, porque muitas vezes a pessoa fala baixo porque tem vergonha do outro, não quer ser exposto, não quer que as pessoas observem você. Então, tudo isso é importante analisar. E caso a sua articulação esteja ok, você não é tímido, você não se sente desconfortável, procure um fono especialista em voz e comunicação, ele vai te ajudar. Tem sim como você projetar melhor a sua voz, seja para falar na câmera, no microfone, ou falando assim em uma roda de conversas ou em uma reunião com 4 ou 5 pessoas. Fenomenal. Fenomenal. Aline, tem muitos comentários aqui, muitas perguntas interessantes que eu vou fazer logo. Eu só quero mostrar antes, quero te convidar para assistir comigo, você que está em casa, assistir um pouquinho, que a gente vai passar um quadro dos bastidores do design e do social media. É um quadro muito bacana que tem aqui na IPPTV, que a gente mostra os bastidores da TV. E tem muita gente que não conhece o trabalho do design e do social media, e eu quero te convidar para assistir agora com a gente. Vamos lá? Vamos lá, vamos assistir. Vamos. Fala galera, eu sou a Luísa e hoje nos bastidores nós vamos conversar com a Laís, que é a nossa designer aqui da TV, e também com o Henrique, que cuida de todas as redes sociais. Então vem comigo! Funciona seu trabalho? Oi gente, tudo bom? Eu sou a Laís, sou designer aqui na IPPTV. O pessoal da redação geralmente me manda os conteúdos, seja para eventos que vão ter na igreja, cultos, posts, né, os programas mesmo. E aí aqui a mágica acontece, a gente monta a arte. Então todos esses posts, essas artes que vocês veem no Instagram, @ipp.tv, sou eu que faço. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Laís. Henrique, qual que é o seu trabalho aqui na IPPTV? Bom, meu trabalho é subir os vídeos no YouTube, a gente programa certinho toda a configuração, a gente faz as chamadas também para Instagram, para Facebook, eu posto também os stories dos programas que nós fazemos e a gente auxilia em cada parte das mídias sociais. Obrigada. Bom pessoal, os bastidores de hoje ficam por aqui. Até mais, tchau, tchau!
Muito bom, muito bom. E tudo a ver com isso. Olha, os bastidores é muito gostoso, né? Eu gosto desse quadro demais. Para vocês conhecerem um pouquinho mais do nosso trabalho aqui na EPP, é muito gostoso. Tá todo mundo junto aqui nesse prédio. O dia que vocês quiserem conhecer, também é só marcar aqui com a gente. A Vânia Julião falou muito bom o tema. E ela falou uma coisa interessante. Muitos não sabem usar redes sociais, postam assuntos de fórum íntimo e comentários desnecessários. Parabéns pelo assunto abordado. E ela também falou, Luísa e Henrique, vocês tomam conta do chat? Um abraço e obrigada por vocês me suportarem. Acho que ela falou Laís, né, e Henrique. Do chat, não são eles, do chat. É o pessoal aqui em cima na transmissão, né? A Luísa também que mostrou, ela fica durante o programa aqui acontecendo, ela fica ali junto com o Luciano, junto com o Gustavo também. A gente vai mostrar esses bastidores, eu gravei também. Quando a gente está aqui, a gente fica gravando. A gente vai mostrar daqui uns dias quem responde o chat. Cada programa tem uma pessoa que está lá na transmissão e responde. Mas vamos voltar a conversar. E eu quero voltar com a Aline, né, Aline? Para aproveitar esse gancho aí da internet sobre conteúdo na internet, que é uma comunicação que expressa muito bem aquilo que está aqui dentro, né? E aí falei dessa comunicação também, como ela deve ser a ideal comunicação. Assim como a roupa que a gente veste expressa muito a nossa personalidade, né? Tem gente que gosta de decote, tem gente que não gosta. Enfim, é umas coisas, né? Só detalhes, assim. Tem gente que gosta de renda, tem gente que não gosta. Tem gente que gosta do azul, tem gente que gosta do vermelho. Expressa a nossa identidade. Fala na comunicação e nas redes sociais, nas mídias, como que está acontecendo essa demonstração da identidade das pessoas? Sobre as redes sociais, sobre comunicação nas redes sociais, né, é um ponto muito importante, porque quando a gente posta alguma coisa, seja imagem ou vídeo, a gente não sabe o alcance daquele post, né? A gente não sabe aonde que ele vai chegar. E nesse período da pandemia, que nós fonoaudiólogos recebemos a liberação do Conselho de Fonoaudiologia daqui do Brasil para atender pessoas online e pessoas de fora de qualquer lugar, porque antes ele não era permitido, que eu fiquei assim, na verdade eu fiquei assustada, mas uma assustada de surpresa mesmo, como que aquilo que a gente conversa, aquilo que a gente compartilha alcança lugares que você nem imagina. Então, tinha uma fonoaudióloga que me segue no Instagram, ela mora em Singapura há mais de 8 anos, nunca me viu, nunca teve contato, e o esposo dela, por conta das reuniões online, estava com a voz falhando, precisando melhorar a comunicação na câmera, porque ele nunca tinha feito isso, e agendou a consulta comigo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque aquilo que você fala nas redes sociais, às vezes é algo assim muito espontâneo da sua parte, mas você faz sem pensar, ela pode alcançar o outro lado do mundo em milésimos de segundo e você nem sabe. Então, se você é um profissional que se comunica nas redes sociais, não é que você não vai postar nada dos seus bastidores, da sua vida pessoal, muito pelo contrário, postar um pouquinho da nossa vida pessoal e etc, até atrai as pessoas, elas se identificam com a gente, elas veem que a gente é ser humano igual elas, mas pensa um pouquinho como que você vai falar, como que você vai se comunicar, as palavras que você vai utilizar, a imagem que você quer passar. Então, você é um profissional X. Que imagem você quer que o outro tenha de você? E aí, pensando nessa resposta, você vai construir a forma como você vai se comunicar ali nas redes sociais. Não é que você vai deixar de ser você mesmo, mas a gente precisa de um cuidado, de cautela com aquilo que a gente vai escrever. Então, hoje, por exemplo, graças a Deus, eu consigo ter uma pessoa que corrige os meus textos. Ela corrige aquilo que eu escrevo. Por muitos anos, quem fez isso foi minha mãe. Olha né? que legal. Ela escreve muito bem, ela assiste, ela lê tudo que eu escrevo e ela opina, mesmo ela não tendo conhecimento na área de marketing digital e redes sociais, mas ela é a pessoa que eu tenho de referência na escrita. E hoje eu tenho já uma pessoa que corrige meus textos. Porque mesmo eu trabalhando com comunicação, às vezes no dia a dia, no dia que eu fiz o planejamento das minhas postagens, daquilo que eu vou comunicar ali, eu não vi algo que eu escrevi, ou o tom que eu escrevi
foi diferente daquilo que eu gostaria de passar, e aí aquela pessoa que lê os meus textos e escreve, ela já analisa, ela é jornalista, ela já analisa. Aline, se você escrever assim, as pessoas podem pensar dessa forma, então posso mudar, posso escrever dessa forma. Então é muito interessante. Se você não tem alguém para fazer isso por você, profissional que eu falo, que é a jornalista, você pode buscar alguém que você sabe que domina o português, que tem mais experiência que você na escrita, para que ela te ajude. E por muitos anos foi a minha mãe, né? Eu não pagava nada a ela, ela fazia isso com muito prazer. Né? E esse é um ponto muito importante, porque as redes sociais, se elas, mesmo aqueles que deixam o Instagram bloqueado, né? Você não sabe quem está te seguindo ali, quem vai pegar o celular de um conhecido seu e vai abrir, vai assistir, enfim, é muito sério isso. Muito bom, é verdade, desse jeito mesmo. E eu quero ler o comentário da Elaine, que falou: que fantástico, sou professora e não sabia de muita coisa que você falou hoje. Olha que legal, como é gostoso, né? Eu também estou aprendendo muito aqui, Elaine. A Gisele falou: e quando a garganta inflama logo? Quando inflama logo após falar? Será que foi isso que ela perguntou? Eu acho que foi, acho que foi numa deixa lá atrás. Muito provavelmente você pode ou estar passando por um processo de inflamação, né? Garganta inflamada ou por bactéria ou vírus, e aí o profissional que você tem que buscar é um otorrino, ou você pode estar ficando com dor na garganta inflamada, por estar usando a sua voz de forma inadequada, gritando demais, falando muito alto, ou falando por muito tempo sem se hidratar, sem se alimentar, sem aquecer a sua voz, sem reaquecer. Como professora, por exemplo, já que teve uma professora que falou, o professor normalmente fala o dia inteiro. Então, não basta só aquecer a voz no começo da manhã, eu preciso reaquecer ao longo do dia para que a minha musculatura esteja preparada para aquela demanda, que é a demanda de produção de voz. Então, se você fica com a garganta doendo toda vez que você fala, é um sinal muito importante de que você precisa correr para o otorrino. E aí, tendo alguma alteração ali, ou não, alteração visual, né, anatômica, lá nas suas pregas vocais, você vai marcar uma consulta com o fonoaudiólogo para ele te ajudar a você usar a voz de forma que você não fique com essa dor na garganta, rouco, porque não é normal. O normal é você terminar a sua fala sem dor nenhuma, sem alteração nenhuma. Muito bom. E, Aline, tem outra questão aqui. A Lana Carla falou que o nervosismo, às vezes, me trava na hora de me comunicar. Aí tem tudo a ver com aquilo que você falou, né? A preparação, pensar no que você vai falar. Tem alguma dica mais para o nervosismo, que é uma das coisas que as pessoas mais falam que atrapalha? O que eu posso acrescentar sobre o nervosismo, além do planejamento, você ter clareza do que vai falar, treinar, fazer um roteiro. Existem alguns nervosismos que eles podem ser patológicos já, né? E aí é importante você entender se esse nervosismo, quando você começa a falar, ele tá no nível X e ele começa a cair e depois você fica tranquilo e se mantém, ou ele começa a aumentar a ponto de bloquear sua fala, bloquear sua comunicação, você esquecer o que vai falar. Isso acontece todas as vezes. Se sim, é um sinal de que você precisa ir num psiquiatra e um psicólogo, porque existem algumas medicações que abaixam, que fazem acalmar para que você consiga falar. Mas essa porcentagem de pessoas que o nervosismo ele só aumenta e aí piora tudo, ela é muito menor nas pessoas. Se você começa com o nível de nervosismo e depois ele cai, tudo certo com você. Não significa que você não tem que ir no psicólogo, né? A terapia ela vai te ajudar a te entender melhor e a controlar esse nervosismo. Mas o treinamento, você conhecer, saber quem é o seu público, quem é a sua audiência, vai te ajudar, porque você vai adaptar a sua fala a ela. Conhecer o ambiente com antecedência também, treinar, você ter clareza do seu potencial. Então, eu tô nervosa, mas eu vou nervosa mesmo. Então, antes de começar essa entrevista, eu estava ansiosa. Mas é uma ansiedade que não me atrapalha mais, porque eu já consigo treinar isso tudo dentro de mim. Então, existem algumas técnicas de respiração. Então, você ir para um lugar com antecedência, fechar os olhos, respirar para os batimentos cardíacos abaixarem. Você pode também aplicar, treinar, né? E esse é um exercício que os ansiosos têm dificuldade de fazer,
que é fechar os olhos e se visualizar naquele lugar, apresentando, tendo êxito. Os esportistas, os atletas, eles fazem muito isso. Pelé fazia isso antes de entrar em campo. Ele fechava os olhos e se visualizava fazendo gol. Não significa que, se você se visualizar sendo um grande palestrante, você vai ser. Mas, se você seguir todos os passos que eu dei, aplicando essa técnica diariamente, aumenta a chance de você se comunicar muito melhor. Porque você vai começar a visualizar você se saindo bem. E também ter cuidado com os pensamentos. A gente não consegue controlar o que chega à nossa mente. Mas a gente tem controle sobre o que a gente alimenta. Então, o que é que você está dizendo para você mesmo? Porque em milésimos de segundo é um ciclo vicioso. Eu penso algo, eu alimento aquilo, aquele pensamento bom ou ruim vai influenciar nas minhas emoções, vai gerar um sentimento bom ou ruim, esse sentimento vai influenciar no meu comportamento e o meu comportamento vai comunicar alguma coisa, mesmo que eu não abra a boca para falar. Então, esse ciclo, ele só quebra a partir do momento que eu tomo consciência dos pensamentos que eu estou alimentando. Um exemplo simples, você vai atravessar a rua e aí você pensa, já pensou o ônibus passar? E se ele me atropelar? E se eu cair no chão? Eu estou sem minha identidade. Isso parece surreal, mas acontece com todo mundo. Os pensamentos chegam a todo momento. E você vai vigiar. O que eu estou pensando sobre mim? Aquilo que eu estou alimentando vai influenciar na forma como você se comunica, como você se porta, nas decisões que você vai tomar para todas as áreas da vida, incluindo a comunicação. Excelente. E o legal disso, né, Aline, é que cada um vai descobrindo os exercícios que têm a ver com você, que vão dando resultado. A questão é pegar e fazer, porque às vezes nós ouvimos isso e acha tudo bonito, tudo maravilhoso, mas não pratica, não põe em prática, não faz, né? E aí, aquela frase que diz de que quanto vale uma boa ideia? Nada, se ela não for colocada em prática, né? Então, para que a gente possa pegar esse hábito de trabalhar a nossa comunicação, nossa voz é única, Deus já deu ela única para cada um, né? Então, eu incentivo aqui a começar por mim, de pôr em prática, de ir lá fazer o exame, né? De fazer mais exercícios, às vezes a gente atrasa tudo e não tem nem tempo de fazer. Então, de ter essa qualidade, essa disciplina que vem de Deus e cuidar da nossa voz, né? Pôr em prática tudo isso que a Aline está falando, que está sendo precioso aqui, muita gente gostando. E também a Delva falou mais uma questão que é interessante também. Eu tenho pigarro, ela falou, que me irrita quando eu vou falar e trava a minha voz e não sai nada. Principalmente se tiver nervosa e é triste, ela falou. Então, fala um pouco da questão do pigarro para quem tem. O pigarro, ele pode ser emocional, como ela falou, quando ela tá nervosa, ele aumenta. Pode ser uma mania. Sabe aquela mania de que às vezes o irmão pega o microfone lá na igreja, antes de começar e faz... Uhum. E aí começa a falar. Às vezes é uma mania. Ele acha que pigarreando, fazendo isso, a voz dele vai sair melhor. Mas é o contrário. Quando eu tuço, quando eu pigarreio, a minha prega vocal, ela bate forte uma na outra, e esse atrito aumenta a chance de você pigarrear ainda mais e sua voz sair pior do que já está, ou não sair como você gostaria. Trazendo o pigarro para o nervosismo, a ideia é você, na verdade a sugestão é você beber água pelo menos 30 minutos antes da sua exposição, seja para falar ou seja para cantar. Porque a hidratação vai ajudar as suas pregas vocais a se movimentarem melhor. Lembra daquilo que eu falei no começo do programa? A hidratação é um cuidado básico para a voz sair boa. Então, se não está hidratada, aumenta a chance de você pigarrear também. Outro ponto é ver, você tem refluxo diagnosticado ou não? Você tem gastrite? Porque o refluxo, o suco gástrico, né, ele tem um pH que é diferente do pH da laringe, ou seja, aquele líquido que sai, está saindo aqui pelo seu esôfago o tempo inteiro, enquanto você fala ou não, se pingar uma gotinha aqui só na sua garganta, na sua laringe, vai irritar, e essa irritação pode gerar um pigarro. Então, para diagnosticar, você pode ir num gastro, um especialista que você confie, para verificar se você tem. E aí, se você tiver, ele vai passar todo o tratamento. Você segue esse tratamento, paralelo a isso, você exagere mesmo na quantidade da ingestão de água, porque bebendo água com a sua boca hidratada, com a sua garganta hidratada, a chance de você pigarrear é menor. Se for um hábito,
seu já fazer isso o tempo inteiro. A dica que eu dou é, toda vez que vier a vontade de pigarrear, você faça força para engolir. Aperta bastante o lábio e engole. Quando a gente vai engolir alguma coisa, a gente fecha os lábios, a língua sobe, empurra lá no céu da boca, depois ela vai lá para trás e o alimento ou o líquido desce. Você vai fazer isso de forma consciente, com muita força. Tô sem saliva nenhuma, a boca tá seca, mais um sinal para você beber água. E aí, quando você for beber água, você bebe isso com muita força e à vontade ela vai passar. Claro que, gente, o pigarro e a tosse, às vezes, é proteção, é fisiológico. Você não vai ter como parar de tossir se você está doente, você precisa de uma medicação para isso, a mesma coisa. O pigarro, aquela coceira na garganta pode ser alérgica, então você precisa identificar esses pontos para entender se é uma mania sua ou se tem algo por trás, alergia, um refluxo. Fenomenal. Amei. Amei. Gostei da dica de apertar os lábios e engolir forte na hora do pigarro. Às vezes, é imprevisto, você está apresentando, acontece do nada, assim. Então, é uma dica... Eu estou aprendendo muito. A Joelma também falou... Deixa eu contar. Uma vez eu estava no interior aqui de Aracaju, não lembro qual. Eu participava no Ministério de Louvor da Presbiteriana 12 de Agosto, que era a igreja que eu era membro na época. Hoje eu estou na Presbiteriana Jardim das Oliveiras. E a gente foi no interior, um calor, mas um calor, é o sertão, bem sertão. E eu lá cantando, e uma muriçoca. Meu Deus! Um mosquito entrou na minha garganta, na minha boca, depois foi parar lá na garganta, e eu com vontade de pigarrear, vontade de tossir, comecei a ficar vermelho. O pastor percebeu, os meus amigos perceberam, e eu simplesmente parei de cantar. Eu fiquei só articulando. Tinha outras pessoas cantando. E por que eu tô dizendo isso? Às vezes você não tem muito o que fazer. Não tem. Você vai precisar pigarrear, você vai precisar tossir. Mas as sugestões que eu dei é para aquele momento onde você consegue engolir forte. Se você não conseguir, como esse caso, que foi um mosquito, quem já passou por isso sabe como é horrível. Você engoliu ou o que você fez? Engoliu. Boa ideia. Coçou demais, foi quando horrível. Dá, né? E eu que ficava horror. tossindo assim, joguei o microfone pro lado, ficava tossindo e nada, queria água, não tinha água do meu lado, então eu fiquei encenando, só Deus sabe como eu consegui chegar até o final do louvor. E depois eu conversei com as pessoas próximas e disse o que foi que eu fiz. Não tinha muito eu não ia dormir se eu não soubesse a resposta, acho que eu faria o mesmo. Se for muito grande, né, aí a gente vai ter que virar de costas e, sei lá, cuspir, mas são essas experiências que a gente não faz ideia, né, e que é muito engraçado. E ao vivo também, né, às vezes aparece algum mosquitinho de vez em quando e tem que tomar cuidado, se respirar, talvez, né. É muito boa, muito boa, muito boa. Compartilhar essas experiências também, né, Aline? Porque são coisas que acontecem na vida, no dia a dia, que a gente tem que saber lidar. E, às vezes vai por instinto e às vezes tem técnicas, né? Quando dá, que nem você falou, se é uma tosse, já uma gripe, alguma coisa, não tem o que fazer, tem que curar e ir cuidando. Mas tem uns imprevistos que surgem, tem técnicas pra gente cuidar, né? Que nem você falou, eu gostei muito. E também gostei de você compartilhar a experiência. A Joelma falou que também é professora e está aprendendo muito. Estamos, Joelma, muito bom, né? E o Rubens perguntou se tem alguma literatura que você indica. Para comunicação ou para cuidados? Acho que pode ser qualquer um dos dois, Aline. Se você tem algum livro perfeito de comunicação são os livros da Leni Quirilos. Leni, L-E-N-Y. Ela é fonoaudióloga da Rede Globo São Paulo, se eu não me engano. Ela é a nossa mãezona da comunicação aqui no Brasil. Então, tem 2 livros dela, Comunicação Assertiva. E os 2 são muito bons. Eu só não vou lembrar o nome dele agora, mas eu posso passar, Lídia, e depois você coloca nos stories ou comenta descrição. No programa seguinte. Pode ser ótimo. Lugar. Mas pode anotar o nome dela, Leni Quirilos. O Quirilos é com K. Inclusive, tem uma reportagem. Ela acabou de lançar um livro novo que é da Capa Azul, junto com jornalistas. Muito bom também. Aquele livro é muito bom. Ainda não terminei. Ele é muito bom. E tem outro de comunicação que é maravilhoso e fala justamente sobre voz, gestos, postura. E ela também escreveu com um jornalista. Eu passo para você o nome dos 2. E aí vocês podem comprar na Amazon, entrega em casa, é muito, muito bom. Lembrei do novo, o nome do livro novo é Seja Inesquecível. Olha, a capa é azul.
Olha! Tem para comprar no Kindle, né, para quem quer ler digital e já quer começar a ler hoje, quem é ansioso. E vende na Amazon vende também. Fenomenal, Aline. E a gente vai postar depois no Stories do Manhã IPP também. E, Aline, também quero perguntar as suas redes sociais. Quem gostou demais desse papo que nem eu e quer conhecer mais seu trabalho, quer acessar, quer falar com você, pode falar por onde? Instagram, e-mail, como que faz? Claro. Pode falar comigo mesmo no Instagram. Meu Instagram é Aline Fontes Fono. O meu canal do YouTube é Minuto com a Fono. Olha que legal! E no Instagram eu mesmo que respondo as minhas mensagens. Meu Facebook também é Aline Fontes Fonoaudióloga. Tudo Aline Fontes. Ai, que legal, que decorar. Ótimo. E depois a gente vai postar também você lá no Manhã IPP e aí as pessoas podem seguir, a gente vai fazer um post lá, né? Legal, vai ser um prazer responder vocês lá no direct. Ai, que ótimo, nossa. E eu também, a gente vai conversando também, que tem muita coisa aí pra gente conversar. E Aline, quero te agradecer muito, porque foi, assim, fenomenal esse programa, amei de verdade. E eu sei que muitas pessoas gostaram e edificou muito as nossas vidas, que a nossa comunicação, que a gente possa colocar isso em prática e melhorar a nossa comunicação para a glória de Deus, né? Quero te agradecer em nome do Manhã IPP, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, da IPP TV, por você ter dedicado seu tempo aqui precioso, né? Estado conosco nessa manhã. E também pedir para você deixar uma mensagem final para quem está assistindo, quem vai assistir futuramente, por favor. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada a todos que estão assistindo. O prazer é meu, eu amo falar sobre o que eu faço e faço isso com muito prazer mesmo, porque eu acredito que a comunicação transforma vidas, a comunicação abre e fecha portas, então quando a gente tem consciência disso, a gente tem consciência da responsabilidade, a gente reflete mais e a começar em mim. É um desafio mesmo nos comunicarmos bem, primeiro dentro do nosso lar, da nossa casa, que é a nossa maior responsabilidade, né? Depois de Deus, em primeiro lugar, vem a nossa família. E dentro da nossa casa é o lugar onde você mais pode treinar a sua comunicação, porque você estará servindo em primeiro lugar a sua família. E a comunicação, ela é uma habilidade treinável, por mais que você diga agora mesmo, eu não tenho dom disso, eu não sei conversar com a minha mãe, com meu pai, com meu esposo, falar no vídeo, palestra, acredite, é uma habilidade treinável, pode printar essa tela, porque se você treinar, se você buscar melhorar, se capacitar cada dia mais, você vai falar bem, você vai se comunicar melhor, porque é um exercício. E como todo exercício, quanto mais você faz, melhor você vai executar aquele exercício, que nesse caso é a comunicação. Que coisa linda, Aline. Que Deus nos ajude a nos comunicarmos bem e te abençoe muito. Parabéns pelo seu trabalho. Excelente. Obrigada. E que Deus continue te usando e que seja o primeiro de muitos aqui na IPP TV também, né? Deus abençoe vocês também. Quando eu estiver em São Paulo, eu falo com o Marcos Melo para conhecer vocês pessoalmente. Aliás, eu quero agradecer muito o Marcos, que foi indicação dele. E, Marcos, ele está aqui, eu já ia sair daqui e agradecer, mas vou agradecer ao vivo o nosso diretor de produção aqui, o Marcos, né, é excelente em comunicação também, em criação. Obrigada, Marcos, por ter indicado a Aline, essa preciosa que é agora. E, vamos esperar você nos fazer uma visita presencial aqui, viu? Que Deus te abençoe. Saudade de São Paulo. Amém. Amém, linda. Amei te conhecer. E até a próxima, viu, Aline? Vamos nos falando aí. Deus abençoe vocês. Amém, minha linda. Amém. Vamos nos comunicando aí pelas redes sociais. Todo mundo, gente. Você que está aí do outro lado também pode falar com a Aline, com a gente. Estamos todos juntos, né? Linda, um beijo, Aline. Até a próxima. Obrigada, viu? Tchau, até a próxima. Ai, que bênção. Muito bom dia, gente, que gostoso, né? Eu sou suspeito de falar, mas eu gosto demais desse momento. Eu gosto mais ainda de poder compartilhar com você esses encontros que Deus faz, né? E a internet nos permite isso. E esses encontros, eles ficam todos registrados, né? No IPP Play, que é o canal da IPP TV, da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que todos os programas feitos na nossa grade, eles vão para esse lugar. E eu quero mostrar esse vídeo agora para você. Se você não se inscreveu ainda, se inscreve lá. Essa entrevista, inclusive, esse programa, vai para lá. Então vamos assistir esse vídeo do IPP Play rapidinho. Eu tenho uma super novidade para você. A partir de agora, todos os programas da IPP TV já estão disponíveis para você maratonar quando e onde quiser. Espera aí, Lídia. Você disse todos? Isso mesmo.
Você pode assistir todos os programas gratuitamente no nosso novo canal do YouTube, IPP Play. É conteúdo de qualidade à sua disposição em apenas um clique. Para isso, basta só você se inscrever no IPP Play. Perdeu o seu programa preferido da IPP TV? Não tem problema, é só acessar o IPP Play e assistir todos os programas que quiser, a hora que preferir. Lembrando que o canal oficial da IP Pinheiros vai continuar com transmissão 24 horas da IPP TV, a sua TV missionária. E lá você vai poder assistir cultos e mensagens e poder assistir de novo e até compartilhar. Gostou da notícia? O IPP Play vem trazer mais conteúdo cristão para a internet. Vamos juntos propagar a palavra de Deus neste grande campo missionário. IPP Play, o conteúdo da sua TV missionária a um clique de você. Olha, esse é um missionário na internet, é bom demais, né? IPP Play aí para você, um instrumento na sua mão para você ser um missionário na internet. É bom demais, né? Mas eu posso te falar? Melhor ainda é poder evangelizar as pessoas que estão à sua volta. Um vizinho, um colega de trabalho. E foi pensando nisso que a nossa editora e livraria Hebron resolveu disponibilizar Bíblias a preço de custo. Olha isso, uma caixa com 32 Bíblias custa R$ 249,90 e tem frete grátis para todo o Brasil. E essa é uma forma que a sua editora missionária encontrou de te ajudar a fazer aquilo para que você foi chamado, propagar a palavra de Deus. Então acesse o site editoraebron.com.br e compra já a sua caixa de Bíblias. Hebron, uma editora missionária para você, que é um missionário para mim também. Então aproveita aí, frete grátis para todo o Brasil, tá bom? E vamos lá que hoje tem aniversariantes. Vamos ver quem está de aniversário hoje da Igreja Presbiteriana de Pinheiros? Parabéns pro Genésio Júnior, para Daniele Ribeiro, para o João Pedro Bettini, o Milton Roberto Gomes, a Sara Augusto e a Thalita Prado. Que Deus abençoe muito a sua vida. Você que está em casa também, que está de aniversário, que Deus abençoe muito e seja um ano cheio de novidade de vida, cheio da bênção do Senhor para sua vida e que seja todos os dias da sua vida, que sejam muitos, né, anos, que sejam todos para a glória de Deus. Receba o nosso abraço com carinho, muito gostoso de estar começando a semana com você e o nosso conteúdo não para, né? Fica online 24 horas por dia. Então acesse aí, se inscreve no canal, compartilha e fique agora com o nosso querido Roberto Quirino e Taina Félix com Notícias do Bem. Logo mais à tarde, Conversa da Tarde com Marcos Melo e depois o conteúdo não para, tá bom? E eu espero por você amanhã para mais um momento aqui, tá bom? Beijo, fica com Deus e até amanhã.